Oi, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia e é uma satisfação também, Leite, rever você. Tudo bem? Tudo bom, Suzane? Então, nós vamos começar. Confira os destaques da semana. Igreja Adventista promove evangelismo online para surdos. Tem o último episódio da série Além das Palavras. E ainda a emocionante história de uma menina que sonha em estudar direito. Então não saia daí, por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. E mais de 200 pessoas pediram estudos bíblicos durante o evangelismo para surdos, que foi promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia via web. A segunda edição do Evangelibras, Evangelismo em Língua Brasileira de Sinais para os Surdos, aconteceu entre os dias 15 e 18 de junho via internet. A transmissão foi feita ao vivo de Brasília e os participantes puderam interagir com fotos e perguntas em vídeo. O orador oficial do evento foi o pastor Douglas Silva, que conta os desafios do ministério. Eu, como pastor surdo, tenho no Brasil muitos desafios. Por exemplo, fundar uma igreja para surdos, para que os surdos possam se sentir participantes da igreja e se sentirem bem à vontade. Também a necessidade que eu tenho de evangelizar os surdos do Brasil, levar a mensagem para os surdos de todo o Brasil. E fundar ministérios em todo o Brasil, para que o Brasil tenha muitos ministérios. A Igreja Adventista contabiliza no Brasil 1.400 surdos como membros. A maior parte dos que acompanharam a programação pela internet, no entanto, não são adventistas. Como resultado do evangelismo, mais de 200 pessoas pediram estudos bíblicos. O Evangelibras é uma estratégia evangelística via web para alcançar especificamente os surdos, que de outra maneira talvez não conseguiríamos jamais. Dados do IBGE revelam que 1,1% da população brasileira tem deficiência auditiva. Cerca de 0,9% dos brasileiros ficaram surdos em decorrência de alguma doença ou acidente e 0,2% nasceram assim. Para chegar até os surdos, a Igreja Adventista tem produzido diversos materiais em língua de sinais. Desde 2008, nós temos produzido trimestralmente a lição da Escola Sabatina, com o apoio aqui da Divisão Sul-Americana. Temos feito também estudos bíblicos, material para o surdo que se batiza e principalmente os livros missionários para o Impacto e Esperança. O jovem Orleans Ribeiro comemora esse apoio e afirma que as ferramentas impulsionam a pregação do Evangelho. Sim, há uma relevância, com certeza, esses materiais. Quando eu vou a fazer os meus trabalhos, eu vejo que esses materiais que estão como vários locais, como o IAN, o Campo Grande, são materiais que podem ser distribuídos, as pessoas começam a ter, então, essa curiosidade e eles têm essa empatia para obter o conhecimento de Deus. Então, são esses diversos materiais adaptados para a cultura que vão se expandindo, que faz com que o Ministério do Surdo, então, tenha esse crescimento. No site Encontre uma Igreja é possível localizar templos adventistas que desenvolvem o ministério para surdos em língua de sinais. E a TV Novo Tempo não para de se expandir, mas algumas questões são importantes para ter o canal legalizado na sua cidade. Confira o passo a passo na próxima matéria. Quem vê a Dona Júlia assistindo a TV Novo Tempo pensa que basta ligar a TV e pronto. Ah, como seria bom se fosse tão simples assim. Mas antes disso, existe todo um processo para você ter o canal da Esperança em sua casa. Atualmente, a Rede Novo Tempo de televisão está presente em mais de 500 cidades e em 19 capitais do Brasil, além de poder ser assistida em outros países da América Latina, Europa e África. Tudo isso através de alguns canais abertos pela parabólica por meio das operadoras de TV por assinatura, sem contar com a transmissão ao vivo a todo mundo pela internet. Mas isso ainda não é o suficiente. Queremos expandir cada vez mais com a missão de noticiar a volta de Jesus. Nós temos um sonho que é estar presente em cada casa do nosso país. E pela graça de Deus nós vamos chegar lá.
E é a partir daqui, dessas antenas de transmissão, que a mensagem de esperança pregada pela Rede Novo Tempo de Comunicação é espalhada para todo o mundo. Gerente de expansão e apresentador, Tito Rocha, explica o que acontece por trás das telinhas, para que seja transmitida a TV Novo Tempo. A gente quer estar em todos os lares, mas a gente depende de concessão do governo federal. E o que a gente tem feito é isso, é entrado com pedidos ao governo para que a gente consiga entrar em novas cidades e aumentar cada vez mais, né, o nosso alcance. Para isso, nós temos que viabilizar canais, né, seja canais secundários, feito por engenheiros, né, que nós homologamos alguns engenheiros, que eles fazem esses projetos técnicos de viabilidade de canal e a gente solicita ao governo federal e, na medida do possível, o governo vai concedendo. Isso não é fácil, é o que é mais difícil, mas graças a Deus, no último ano, nós recebemos aí mais de 200 canais do governo federal. Isso foi realmente uma vitória que a gente jamais esperou que pudesse acontecer. O presidente da Rede Novo Tempo acrescenta que o momento agora é favorável para aumentar o alcance da TV. Entendemos agora, com a migração do sinal analógico para o sinal digital, teremos mais possibilidades de conseguir esses canais e vamos participar de licitações, sempre que houver possibilidade, participar para continuar recebendo, como outras emissoras recebem também canais em outras cidades onde ainda nós não estamos presentes. Foi por meio de muitas negociações que a cidade de Araras, interior de São Paulo, receberá o Canal da Esperança. E autoridades da cidade atestam que a presença da TV é o início, sim, de um novo tempo. E sabe que hoje é muito importante isso, né? Principalmente a questão dessa nossa juventude. E a gente acredita que vai ser bem-vindo em nossa cidade, né, de Araras. Estamos ansiosos para iniciar as transmissões. Vai ser um ganho imenso para a cidade de Araras, né? Porque é um canal evangelizador, né? E isso eu acho que veio, já tem um nome, né? Um novo tempo, né? As expectativas agora é de que, assim como Araras, muitos outros lugares recebam a TV Novo Tempo. E desta forma, cumprirá a palavra que diz que o evangelho será pregado em todos os cantos do mundo e então virá o fim. Olha, você aí de casa lembra que durante esse mês de junho, nós exibimos aqui a série especial Além das Palavras, que contou um pouco da história da imprensa adventista. Isso, e hoje, no último episódio, você vai saber o que os profissionais da área estão fazendo para se tornar mais relevantes para a igreja, especialmente para as novas gerações. Eles não somente organizam as palavras, dando forma e beleza ao texto. Com arte e erudição, também lapidam pensamentos, sintetizam ideias e conceitos, formam opinião. Em outras palavras, esses mestres das letras nos ajudam a entender o mundo. O primeiro modelo moderno de editor é o editor que lida mais com as ideias, é um editor que tem um trabalho mais intelectual, trabalha ali com o texto e a edição desse texto em si. E aí, nesse modelo, a sua atividade, eu poderia dizer que é uma pluriatividade com múltiplos interlocutores. Eu acho que uma palavra que define muito bem o papel do editor é a palavra intérprete. O editor, ele interpreta a realidade ou realidades complexas para o leitor, né, que nem sempre tem a disposição ou conhecimento suficiente para interpretar essas realidades. No campo religioso, os editores também cumprem a função de intérpretes, ajudando os fiéis a compreender melhor o texto
texto e os sinais dos tempos. Se nós fôssemos utilizar uma metáfora, talvez do mundo esportivo, eu escolheria a metáfora do meio de campo no contexto do futebol. O editor ele está ali como o jogador central que faz o meio campo entre os teólogos, por exemplo, e os leitores. Ele traduz aquilo que está numa linguagem complexa para uma linguagem simples. Os editores adventistas sempre tiveram muita influência na igreja, mais no início do que hoje, porque naquela época era um período de formação doutrinária e eles tinham mais liberdade para explorar certos assuntos, para apresentar até mesmo ideias controvertidas, ideias opostas, e essa liberdade permitia com que eles tivessem um espaço bastante grande. Além disso, surgiram muitos outros atores, digamos, no cenário da igreja, e os editores, então, são personagens no meio de uma igreja muito mais ampla, com muitos profissionais de determinadas áreas. Mas eles ainda, eu creio que exercem um papel muito importante, especialmente na parte de formação das ideias da igreja. O papel que desempenha o editor na pregação do Evangelho e também na alimentação espiritual da igreja é fundamental. Mas qual será a relevância do editor num cenário em que a internet abre caminho para tantas vozes? A internet tem propiciado o aumento da informação. Mas será que tem levado ao aumento do conhecimento? Acho que essa é uma questão importante a gente avaliar. O editor, a pessoa que faz a seleção de material, que organiza, seja por uma revista eletrônica, uma revista impressa, construção de blogs direcionados, ele vai continuar tendo um papel fundamental de ajudar as pessoas a poderem ter critérios para selecionar as informações e poderem organizar o seu conhecimento. A necessidade de ter um interlocutor que faça mediação, o diálogo com essas diversas informações para uma produção do conhecimento vai continuar existindo. O papel do editor, ao meu ver, continuará sendo fundamental porque o texto bíblico ele é repleto de narrativas, ele é repleto de histórias. E essas novas gerações, que estão acostumadas com as narrativas visuais, eles gostam de histórias. Muitos deles têm a mente formatada para interpretar a realidade através de narrativas, através de histórias, ou eles preferem as narrativas das histórias para aprenderem conceitos, entenderem eventos. E como a Bíblia está repleta de histórias, um indivíduo que souber retirar dali histórias, adaptar essas histórias, preservando seu conteúdo, sua mensagem e adaptando essas histórias, utilizando a narrativa como um instrumento de pregação do Evangelho, ele será bem-sucedido. E depois do intervalo você vai conhecer a história de um jovem que teve a vida transformada depois de ler um livro da escritora norte-americana Ellen White. É isso mesmo, a gente volta já.